Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, que não conhece o meu trabalho, que considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreve aí, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de história sobrenatural. A maldição da biblioteca. Olá, Angel, tudo bem? Meu nome é Laura e eu acompanho o seu canal há bastante tempo. Sempre ouvi os relatos dos outros e pensei que jamais passaria por algo parecido, até que aconteceu comigo. Demorei muito para criar coragem para contar, porque até hoje tem gente que acha que eu inventei tudo isso, que eu enlouqueci, que perdi o juízo. Mas eu sei o que vivi. E se você está ouvindo isso agora, talvez ainda haja tempo de você escapar do mesmo destino. Tudo começou quando eu estudava filosofia na universidade. Depois das aulas, eu sempre ia à biblioteca. Aquilo virou quase um refúgio para mim. O silêncio, o cheiro de papel velho, era como se o mundo lá fora deixasse de existir por algumas horas. Mas o que tornava aquele lugar realmente especial era Corvin, o bibliotecário. Ele era um homem estranho, de aparência pálida, com os olhos cor do âmbar e dedos longos, finos demais para parecerem humanos. Ele sabia tudo sobre os livros, sobre as palavras e sobre mim. Sempre que eu pedia ajuda, ele trazia o livro perfeito, textos raros de autores que eu nunca tinha ouvido falar. E de alguma forma, tudo o que ele escolhia parecia falar diretamente comigo. Com o tempo, eu comecei a depender dele. As pessoas notavam que os meus trabalhos estavam brilhando, mas ninguém via o que eu sentia por dentro. Um vazio cada vez maior. Eu só me sentia viva quando eu estava naquela biblioteca e perto de Corvin. Uma tarde, depois de uma semana terrível, entrei lá quase chorando. Eu preciso de algo mais, Corvin. Algo que me faça sentir, sabe? Sentir de novo, eu disse. Corvin sorriu. Foi a primeira vez que eu o vi sorrir, mas aquele sorriso, sabe, não chegou aos olhos. E ele disse com uma voz rouca e serena ao mesmo tempo: eu tenho exatamente o que você procura. Ele me levou até uma parte escondida da biblioteca, atrás de uma cortina de veludo escuro. O ar ali era pesado, era frio e tinha um cheiro de terra úmida. Foi quando ele me entregou um livro sem título. A capa parecia feita de pele. E quando eu toquei naquele livro, eu juro,
Juro que senti algo pulsando por debaixo. Leia em voz alta a sinopse para mim, ele sussurrou. As palavras eram antigas, em uma língua que eu mal conseguia pronunciar, mas na hora eu pensei que fosse o latim. Mas quando eu as disse, eu senti algo me atravessar, algo me queimar. Deixa eu explicar aqui, Angel. Uma força quente e sombria percorreu o meu corpo. Foi como se o vazio dentro de mim tivesse sido preenchido por algo intenso, perigoso. Por alguns instantes me senti invencível, sabe? E na manhã seguinte a sensação passou. E o que veio foi pior. Uma dor no dedo que tocou o livro e um vazio ainda maior. Voltei para a biblioteca, implorei para que Corvin me ajudasse, né? Aí ele me deu outro livro e depois outro. E eu continuei voltando, cada vez mais fraca, cada vez mais presa a ele. Eu estava dependente daquilo, como quem depende de droga. Até que um dia, exausta, pedi que ele me libertasse. Eu não quero mais isso, Corvin. Eu disse a ele chorando. Eu só quero a minha vida de volta. O sorriso dele se alargou, frio, quase que divertido. Ele me disse: o empréstimo vence hoje. O preço final é pago com uma assinatura. Eu não entendi direito, mas me deixei levar. Eu queria me sentir livre de novo. Ele me entregou um tipo de pergaminho antigo e uma pena. Um tinteirinho assim, e eu assinei. E no mesmo instante, o mundo se desfez. A biblioteca se desmanchou ao meu redor. As paredes viraram sombras. Quando olhei para Corvin, ele não era mais humano. Sua pele se rasgava em linhas escuras. Os olhos brilhavam em âmbar. E a voz se tornou um som horrendo, como o som de ossos quebrando. Eu não sou o dono dos livros, disse ele. Sou apenas o escravo do diabo. E o meu mestre pede o pagamento. Aí então veio a dor. Uma dor indescritível, queimando por dentro, rasgando a minha carne, quebrando os meus ossos. Senti o meu corpo se transformar, minha pele se abrir, minhas unhas virarem garras. Eu gritava, mas o som que saía da minha boca não era mais humano. Era um rosnado,
Quando eu acordei, eu estava nua, coberta de sangue, e havia rastros de corpos pelo chão. Eu não me lembrava de nada, apenas da sensação de correr pela noite, correr faminta, selvagem. E desde aquela noite, todas as luas novas, quando o céu está escuro, sem luz, eu mudo. Viro uma criatura que mata, que rasga, que destrói. E quando o dia chega, eu só encontro o rastro de sangue que deixei para trás e o riso distante de Corvin ecoando na minha cabeça. Eu só queria ficar livre da dependência dos livros e acabei assinando um contrato para o escravo do diabo, que seria a mesma coisa de assinar um contrato com o próprio diabo. Me tornei uma pactuada e não sei como sair disso. Ele conseguiu o que queria, é o que eu sussurro para mim mesma todas as vezes que acordo nua, coberta de sangue, porque agora eu sou o que ele sempre foi, mais uma serva do inferno, mesmo sem ter escolhido por isso, pelo menos não conscientemente. Gente, eu criei esse conto baseado em um relato que eu recebi e é bem assustador, né? Temos que ter cuidado, gente, porque vamos falar sério agora. Eu já vi muitas pessoas que falam que seria capaz de vender a alma para o diabo em troca de benefícios. Gente, um pacto com o diabo. Pense bem, nada vem fácil na vida. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E pensem comigo, com um pacto feito com o diabo não tem como ganhar. Ou você perde, ou você perde. E aí? Gostaram do conteúdo do canal? Está aqui pela primeira vez? Ficou até o final? Então se inscreve aí, vem para minha alcateia, você também vem, você será muito bem-vindo aqui. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um likezão aí para Angel, isso ajuda muito o canal. Também compartilhem esse vídeo com mais pessoas para ajudar o canal a crescer, não é verdade? Para mais e mais aterrorizados virem para nossa alcateia. Deixe um comentário aí também como forma de incentivo ao meu trabalho. E se você quiser receber as notificações de vídeos aqui do canal, ative as notificações tocando o sininho na opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. Se você tem uma história, um relato, um conto de terror, se você passou uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail lusonjavermelha@gmail.com, que está aí na descrição do vídeo. Ficarei honradíssima em narrar por aqui. E agora
Vamos de relato, e esse é um relato forte. Se por acaso tiver crianças perto, não ouçam sem o fone de ouvido, tá bom? E se você tiver gatilhos, também eu peço que você não veja, pois pode despertar esses gatilhos. Então, bora lá? Hoje não vamos apenas contar um caso. Vamos mergulhar em um abismo ético e espiritual. O que define o mal? É uma falha química no cérebro? Ou é a manifestação de algo que espera pela fragilidade de nossa mente? Até que ponto podemos dizer que a esquizofrenia é apenas um mal da mente e não um portal para atormentações por espíritos de baixa vibração ou até mesmo do próprio mal? Este é um debate que este caso famoso e perturbador nos força a ter. E por respeito a familiares, eu não vou usar os nomes, mas os acontecimentos, e eles falam por si só. Antes de prosseguir aqui, gente, se vocês quiserem ver o caso criminal, está no canal do Marcos Campos no YouTube, tá bom? Vamos prosseguir? Então, prepare o psicológico, pegue um terço na mão ou rezem para o que você acredita e vamos ver sobre o que se trata esse caso. Nossa história começa com uma ausência, a do pai biológico. A mãe se viu sozinha, depois que o pai pegou o beco, sumiu, né? Essa mãe se viu sozinha lutando para criar os filhos enquanto a dor e a dificuldade se acumulavam. A vida de mãe solteira nunca é fácil, mas o pior ainda estava por vir. Em meio a essa luta, a mãe descobriu a sombra que crescia em seu filho, a esquizofrenia. Uma condição cruel onde a realidade se dissolve e as vozes se tornam mais reais que a própria vida. A esperança surgiu quando ela conheceu um homem que a amou e, o mais importante, se propôs a assumir a criação dos filhos que o pai biológico havia abandonado. Esse padrasto se tornou o alicerce, o porto seguro. Ele era um pai de verdade, no real sentido da palavra. A mãe, por sua vez, se tornou a guardiã do tratamento do filho. Como disse, ele era esquizofrênico. Cada remédio, cada horário era controlado por ela. O amor e a vigilância materna mantinha as vozes à distância e a família vivia em uma paz, ainda que frágil, uma paz. O tempo passa e o menino, agora um jovem adulto, havia completado os seus 18 anos. E é aqui que o problema explode, meus aterrorizados. É a lei intervindo na vida de uma pessoa doente. Com a maioridade entra em vigor o sigilo médico paciente. Os médicos são obrigados por lei a proibir a mãe e os familiares de ter acesso ao tratamento e de controlar a medicação.
Eu discordo, viu, aterrorizados? Mas eu estou lendo aqui. A lei friamente assume que ele, prestem atenção, um esquizofrênico em tratamento tem plena capacidade de se responsabilizar pela própria saúde. A mãe, então, perde o controle e este jovem, então, começa a sucumbir. Os medicamentos são negligenciados. As vozes na cabeça, antes abafadas, voltam com força total, sussurrando comandos terríveis na cabeça. O jovem fica estranho, agressivo. Quando a mãe, desesperada, pergunta se ele tomou os remédios, ele grita com ela usando a lei como escudo. Sou de maior, não é da sua conta. O círculo protetor que a mãe tinha então se quebra. A mãe perde o filho para a doença e para o sistema legal, vamos ser sinceros. A casa se torna um palco de um medo crescente, digamos assim. A tensão escalou, aterrorizados, até o dia fatídico. A irmã, uma adolescente de apenas 15 anos, volta da escola. A casa está em um silêncio pesado, porém estranho. E então ela vê sangue. Manchas de sangue espalhadas pelo chão, formando um rastro horrível que a guia para o banheiro. Quando ela chega, a cena é de puro pesadelo. Ela se sentiu dentro de um filme de terror. Lá estava o irmão, coberto de sangue, e na banheira estava o seu padrasto, o homem que os criou. O menino olha para ela e faz uma pergunta que congela a alma da irmã, aterrorizados. Olha a pergunta: você quer que a mamãe viva? Ele a ameaça. A irmã foge desesperada e consegue então ligar para a mãe. A mãe chegou em casa e a cena que ela encontrou era indescritível. O marido estava na banheira com uma faca cravada na cabeça. E o ato mais macabro: o filho, em seu surto, havia aberto a cabeça e com uma colher retirado o cérebro. E, pasmem, aterrorizados, colocado mesmo dentro do liquidificador para a mãe ver. Quando os socorristas e investigadores chegaram, a mãe, em choque total e sabendo a terrível verdade sobre a mente do seu filho, apenas diz: não há mais o que fazer. Só peço que não machuquem meu filho. Ele está se entregando. Ele é doente. Horas depois, aterrorizados, a mente do adolescente assassino, digamos assim, volta. Ele olha para a mãe e pergunta com, digamos até que com inocência: mãe, eu briguei com meu padrasto? Ali parecia que o monstro havia ido embora, saído. E de resto,
apenas o menino doente e sem memória do horror que fez. Agora eu quero falar com vocês, aterrorizados. Chegamos aqui ao coração desse documentário que eu quis compartilhar com vocês. A história desse menino. Cabe aqui um julgamento triplo. Do filho, da lei e da própria mente. No tribunal, a defesa dele argumenta a esquizofrenia, as vozes, o delírio paranoico, a perda de controle, tudo isso, né, levou ao crime. É um crime da doença, não da maldade. Mas a frieza e a natureza ritualística até do ato nos obrigam a fazer a seguinte pergunta, aterrorizados: o que é isto? A ciência, o cético, a psiquiatria vê a doença, o ato de remover e expor o cérebro, o sintoma máximo de uma mente que se convenceu de que estava travando uma guerra, ou seja, a mente dele não estava legal. É o caos químico no cérebro, então, digamos assim. Agora vamos falar do ponto de vista nosso. O ponto de vista sobrenatural, que é o nosso foco aqui do canal. Eu pergunto a vocês, a doença mental é apenas uma falha orgânica? Ou é a brecha perfeita? É o ponto onde a baixa vibração de um espírito obsessor, ou até mesmo do mal puro, encontra ali uma mente desprotegida pela medicação. O demônio não se contenta apenas em extrair a vida. Ele exige a profanação do corpo, o ritual, o horror extremo, como o que o menino fez com o padrasto. Bem, a lei tirou o controle da mãe e o mal entrou pelas portas dos 18 anos? Ele é uma vítima do próprio cérebro? Ou ele é o instrumento de uma maldade que se instalou nele? Estou lendo aqui, depois eu vou dar a minha própria opinião, tá, aterrorizados? Quando a sua protetora foi silenciada? Deixem aí os seus comentários e me digam o que você viu nesse caso. A doença mental é um mal apenas do cérebro ou um canal aberto para o mal? Bem, aterrorizados, no meu ponto de vista, quando fala uma mente doente está aberta para o mal. Não, eu acho que a manifestação do mal, ela é independente se a mente é doente ou não. Eu acho que a manifestação do mal torna a mente doente. Tanto na esquizofrenia como na possessão, os sintomas são os mesmos, né? Ouve-se vozes, conversam com seres e entidades que só a pessoa vê. Ou seja, a esquizofrenia também é parecida com a mediunidade. Nesse caso, o medicamento mantinha ele controlado, né? Menos agressivo, mas será que silenciava totalmente? Quando eu vi esse caso no canal do Marcos Campos, eu recomendo para vocês que gostam de casos criminais, tem muito caso lá que põe a gente para pensar no tamanho da maldade humana.
E eu quis compartilhar esse com vocês, porque quando eu estava ouvindo e vi esse caso da esquizofrenia, eu achei que seria interessante trazer aqui para ouvir a opinião de vocês. Lembrando que eu não sou médica, não estou dando diagnóstico, tá? Mas pode ser sim um caso de atormentação, possessão, como que se diz? Obsessão mesmo, né? Espíritos obsessores perturbando o menino, levando ele a fazer essas coisas. Eu estive pensando também no caso do casal Warren, né? Que eles pesquisavam muito sobre isso. Hoje eu quis trazer, né, esse caso diferente aqui para debater com vocês. Lembrando que se forem deixar aí as suas opiniões, comentem com respeito, tá? E o link do canal do Marcos Campos vai ficar na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá conhecer. E se por acaso vocês forem, deixa lá nos comentários. Eu vim pela Angel Black, isso me ajuda bastante mesmo. E vocês gostaram desse tipo de assunto aqui no canal? Hein? Se esse documentário fez você pensar e desafiou a sua visão, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para trazermos mais debates profundos como esse. Amigos, antes de começar aqui a ler o relato, quero falar com quem está com criança por perto e quem tem alguns tipos de gatilhos que não continue, pois esse relato vai mexer com as emoções de maneira bem profunda. E não é um conteúdo bom para criança, tá bom? Vamos lá? O Círculo da Maldade. O monstro dentro da vida real. Olá, Angel. Estou lhe enviando esse relato como um desabafo profundo, tirando de dentro do meu peito. É uma dor que carrego desde a minha mais tenra idade. Naquela época, éramos eu, minha mãe, meu pai e um irmão. Vivíamos em uma casinha de 2 cômodos de madeira caindo aos pedaços. Mas, curiosamente, era o único lugar que me lembro de termos tido um pouquinho de paz. Eu sempre fui uma criança com uma mediunidade forte. Eu sempre via coisas, ou seja, minhas visões já me acompanhavam. Mas vamos focar na casa seguinte. Mudamos para aquela casa quando eu tinha 8 anos. Meu irmão estava com 5 e a minha irmãzinha caçula tinha acabado de nascer. Caçula na época, depois tive mais irmãos. Com 11 meses de idade estava ela, a minha irmãzinha até então caçula. Meu pai havia conseguido um emprego melhor, tipo um encarregado de turma. Eu tinha que levantar de madrugada, junto com a minha mãe. Enquanto eu moía café naquele moinho antigo, ela acendia o fogão de lenha para fazer o almoço. Meu genitor, um homem a quem eu tenho um profundo ressentimento, só de lembrar dele, mas cuja a história completa dele, fica para um outro relato. Isso se eu conseguir me segurar.
ele não comia comida do dia anterior, sabe? Minha mãe tinha que levantar todos os dias de madrugada para preparar o almoço dele, sempre fresco, para que ele levasse para o trabalho na roça. Em uma dessas manhãs, enquanto eu moía o café e a comida estava no fogo, minha mãe saiu para o quintal para pegar um pé de alface. De repente eu ouvi ela rindo. Eu parei o moinho curiosa e fui ver do que se tratava. Ela estava rindo com uma vassoura na mão e segurando o pé de alface na outra mão. Eu olhei para ela sem entender nada e perguntei: "O que foi, mãe?" Ela me entregou aquele pé de alface e começou a varrer o chão. O que ela varria era um círculo perfeito, sabe? Desenhado ali no barro, com o nome dela e o do meu pai dentro. Era desenhado com um pó branco fininho. Ali dentro tinha outras coisas, mas eu não me lembro muito bem. Eu tinha 8 anos, né? A minha mãe estava rindo. Ela disse: "Estão querendo adoçar eu com seu pai ou salgar?" E ela ria e varria aquilo, sabe? Era como se nada tivesse acontecido. E vida que segue. Mas a vida não seguiu, pelo menos não como eu conhecia. O tempo foi passando e as agressões do meu genitor contra ela começaram a aparecer. O que era apenas verbal evoluiu para comparações humilhantes com outras mulheres que trabalhavam com ele. Depois vieram os abusos físicos contra minha mãe e contra toda a família. As agressões crescentes agora eram contra todos nós. O detalhe mais cruel era que, do portão para fora, ele era o homem mais honesto, amável, sabe, um exemplo de pessoa. Na época ele era crente, tocava na igreja e todos o adoravam. Mas quando ele cruzava o portão de casa, algo modificava. Ele virava um demônio, no real sentido da palavra. Eu morria de medo dele. Minha mãe vivia cabisbaixa. Meu irmãozinho, este não ousava erguer a cabeça e apenas a bebê, por ser pequena, parecia não temê-lo tanto. Ele começou a ganhar bem, mas o dinheiro nunca era para nós ali da casa. Eu via os subordinados dele morando ao lado nas casinhas. As casas eram um padrão, sabe? Mas voltando aqui, os filhos dos subordinados comiam comida boa, tinham brinquedos. Mas o meu genitor, mesmo ganhando bem mais em comparação, em contrapartida gastava o dinheiro. Agora ele não ia mais na igreja. Gastava com bailes e mulheres na rua. E o que sobrava, se sobrava, era para nós. Minha mãe, ainda assim, conseguia tirar alface, couve, chuchu da horta. Horta essa que ele não ajudava a plantar para nos alimentar, mas distribuía para os amigos, tirando da nossa boca para se aparecer para os outros.
Eu já estava com 9 anos e quando via agredir a minha mãe, eu partia para cima dele. Angel, eu apanhei muito. Minha mãe chorava, parecia não ter forças para me defender. Ela tinha um medo insano dele. Eu cheguei por algumas vezes, Angel, a me esconder atrás de umas bananeiras que tinha no quintal, junto a alguns pés de café. E lá eu deitava, olhava para o céu e eu sonhava com o dia que ele deixaria essa vida, com o dia da morte dele, sabe? Para que aí nós pudéssemos viver. Pense em uma criança sonhando com a ausência do próprio pai. A humilhação era diária. Levantávamos de madrugada, eu e o meu irmão, para tombar o lixo do mercado da esquina. Lá pegávamos tomates, bananas, mangas, legumes que iriam para o lixo, né? Aliás, que já estavam no lixo. E trazíamos para casa, limpávamos e ele pegava a melhor parte para distribuir para os amigos, amigas dele, como se ele tivesse comprado. Dizia que estava sobrando. Aos 10 anos, o meu corpo se formando e o olhar daquele nojento sobre mim mudou. Não vou entrar em detalhes, pois seria pesado demais e reabriria ainda mais as feridas profundas de minha alma. Basta dizer, Angel, que a minha infância foi roubada ali. E o pior eram as ameaças. Ele jurava ceifar a vida da minha mãe e dos meus irmãos na minha frente. Teve uma vez que ele passou a faca de pesca no meu braço para eu ver o sangue saindo. Passou o dedo no meu sangue, mostrou para mim e disse: é isso que vai acontecer quando eu passar a faca no seu pescoço e no pescoço da sua mãe e dos seus irmãos. Ele dizia que a culpa de tudo que ia acontecer seria minha. E eu, com medo, cedia. Às noites, eu ouvia as brigas dele com a minha mãe. Esse tormento era quase todas as noites. Eu ouvia o choro dela, sentindo o desespero dela. Eu abraçava a minha irmãzinha, que a essa altura já estava com 2 anos, e eu colocava os meus braços em volta da cabeça dela, para que ela não acordasse, para que ela não ouvisse aquilo. Era tudo o que eu conseguia fazer para ajudar a minha irmã. Uma cena me marcou até os dias de hoje. Ele não tolerava sobras no prato. Meu irmão, que talvez tivesse algum probleminha com o paladar, não suportava o gosto do chuchu. Chorando, ele pedia para ele: pai, deixa eu comer só o arroz e o feijão. Eu não consigo comer o chuchu. Com brutalidade, ele tomou o prato da mão do meu irmão e disse: ou ele comia tudo ou não comia nada. Tomou a comida dele, não sei se jogou fora, não me lembro bem. Eu só sei que eu, já mais calejada, né, não tinha esse problema, eu comia o que vinha.
Mas aquele dia eu escondi a metade da minha comida no meio da noite, sabe? Eu achando que estava segura, que ninguém ia ver, fui levar para o meu irmão e ele viu. Tomei uma surra terrível e o meu irmão também. Meu erro foi apenas guardar a metade da minha comida para o meu irmão não passar a noite toda com fome. Minha mãe tinha um amor cego. Amor não, um medo cego. Ela não tinha mais forças, acho, para reagir àquelas atrocidades. O desespero no olhar dela era uma coisa palpável, sabe? A gente conseguia sentir. E as coisas só pioravam. Até que um dia, vou dizer aqui, graças a Deus, tudo passou dos limites. É estranho você agradecer a Deus por tudo ter passado dos limites. Mas isso foi a nossa salvação. Por passar dos limites com a gente, né? Ele foi preso. Depois disso, tudo o que ele fez foi revisto, incluindo os abusos comigo. E ele ficou na cadeia por um longo período. Com o tempo, o ódio que eu sentia dentro do meu peito foi se transformando em outra coisa, ressentimento. E hoje eu não lhe desejo mal, desejo até que seja feliz, desde que bem longe de mim e dos meus. Perdoar, gente, não é querer a pessoa perto, é não desejar o mal para ela. Eu vivi com esse ressentimento, raiva, ódio por muitos anos e era como segurar uma brasa acesa na minha própria mão. Eu estava quebrada por dentro, por fora, e a dor na alma era algo inexplicável. Mas eu soltei. Entendi que a culpa não foi minha. Eu era uma criança. Deus é bom. Deus é bom sempre, Angel. As visões que eu sempre tive e que mandarei em relatos para você, essa conexão com o sobrenatural me salvaram, me deram forças e me libertaram. Hoje eu vivo uma vida boa. Essa dor, digamos que sumiu do meu peito. Tenho uma pessoa, aliás, pessoas que me amam e eu também os amo. Minha mãe, coitada, teve mais um filho, né? Dentro do casamento, que eu contaria a história em outro relato para você, Angel. Mas esta nunca foi totalmente feliz. Ela sempre lutou, sofreu na mão dele e depois sofreu na mão de outro marido. Ela morreu cedo, mal ultrapassando os 50 anos. Ela nunca realizou o sonho simples que ela tinha. Ela só queria conhecer o mar, ter um fusquinha branco e uma casinha de tijolo à vista e o chão de vermelhão. Olha que sonho tão pequeno, não, Angel? E ela não conseguiu realizar. Angel, estou lhe contando esse relato. Eu sei que o seu canal é sobre o sobrenatural e o terror, mas vou dizer, para mim, tudo de ruim na minha vida
na vida da minha família começou naquela manhã, enquanto eu moía o café e a mãe viu aquele círculo branco no chão que ela varreu rindo. Eu até suspeito que poderia ser sal, açúcar ou até mesmo giz, né? Era um pó fino e branco. E aquele foi o último sorriso verdadeiro que eu vi no rosto dela. Depois eu a vi viver sempre com um medo insano. Medo dele, medo de perder ele e medo de perder a vida na mão daquele monstro. Aqui, Angel, não se trata de lobisomem ou bruxa, mas sim de um monstro da vida real. O monstro que me criou dentro de um círculo de terror. Não sei se ele está vivo ou morto. E, sinceramente, nem quero saber. Que seja feliz. Mas a uma distância onde não possa nem tocar em mim e nem nos meus. Uma distância que eu não preciso vê-lo e nem saber como ele está. Desculpe, Angel, se partes da história são pesadas, mas nem tudo foi contado aqui. Mas foi realmente o que aconteceu, como eu disse. Há muitos detalhes que não couberam, mas vou enviando em pequenos relatos. Beijos para você e para todos os seus aterrorizados. E um aviso, se alguém tiver gatilho, não ouça a história. Eu, só de estar contando aqui, escrevendo para você, chorei horrores. Tive batimentos fortes, como que se por um instante eu vivesse tudo de novo. Mas foi muito bom pôr para fora. Angel, me mantenha no anonimato e sempre que eu mandar pequenos relatos conforme eu for lembrando, eu me identificarei como Fênix, pois mesmo passando por tudo isso, eu renasci. Eu renasci. Aterrorizados, essa história não é apenas de Fênix, codinome Fênix. Tem muitas igual a ela, muitas mesmo, com histórias terríveis, tão quanto. E como ela mesmo disse que aterrorizados, né? Quando pensamos em terror, né, sobrenatural, sempre pensamos, né, só no sobrenatural, só em lobisomens, ai, bruxas, mas você viu ali que ela diz que tudo mudou desde aquele círculo? Seria uma coincidência, algo que a mente dela se focou? Parece sim que foi feito um trabalho bem pesado para a mãe dela, para o pai dela e para toda a família. Mas aqui, no meu coração aqui, palavras de Angel Black. O trabalho fez a maldade, mas esse homem da história, o genitor da nossa Fênix, era um homem podre, não podre por dentro e por fora. Talvez aquilo só estava adormecido e o trabalho só fez ele mostrar a verdadeira face. Se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie aqui para o e-mail do canal. Eu ficarei honrada em narrar por aqui. Aterrorizados, deixem aí nos comentários palavras de apoio para a nossa relatante, pois ela sobreviveu a tudo isso e ainda a história dela serve de alerta. Aterrorizado, se você desconfiar
que uma família está sofrendo algo parecido, denuncie, mesmo que seja anonimamente, denuncie. Se metam sim, pois muitos casos iguais a esse não tem uma fênix que ressurge das cinzas. Muitas vezes não tem escapatória. Tem muitos monstros da vida real por aí, dentro das casas, perto da sua casa. E agora bora de história? Gente, vou fazer uma pergunta. O que você faria se tivesse que escolher entre a carreira dos seus sonhos ou cuidar de alguém que em breve nem saberia mais o seu nome? No relato de hoje, vamos conhecer a história de Maximiliano. Enquanto o mundo lhe oferecia promoções e status, esposa, talvez filhos, o destino lhe entregava uma missão: cuidar de sua mãe diante do avanço cruel do Alzheimer, enquanto suas irmãs se esquivavam com desculpas. Ele escolheu a presença, ele escolheu o amor, um tipo de amor que não se espera nada em troca. Prepare o lenço, pois esse relato, eu prometo, vai emocionar e muito. Bora lá? Eu me chamo Maximiliano, tenho 52 anos e só depois que minha mãe morreu, eu entendi que algumas escolhas não são feitas apenas para essa vida. Eu nunca me casei, eu nunca tive filhos e não foi por falta de oportunidade. Quando eu tinha 37 anos, minha vida estava toda organizada. Eu era supervisor em uma montadora, tinha o meu próprio apartamento, carro novo e namorava a Silvia. Tudo caminhava para o que chamam de vida normal. Mas naquele mesmo ano, algo começou a se quebrar. Minha mãe passou a se esquecer de coisas. Primeiro as chaves, depois perguntas repetidas, até o dia em que ela me chamou pelo nome do meu pai, que já havia falecido há 10 anos. Eu estava muito preocupado, mas minhas irmãs diziam que era exagero, que era só coisa da idade. Mas elas não moravam com minha mãe. Eu morava. 6 meses depois, veio o diagnóstico: Alzheimer precoce. O médico foi duro. Em menos de 2 anos, ela vai precisar de cuidados integrais. Liguei para minhas irmãs, expliquei que precisaríamos nos organizar, revezar. Houve um silêncio pesado. Depois, as desculpas. Uma tinha filhos na escola particular. A outra estava em ascensão na carreira. As duas disseram a mesma coisa. Você mora com ela. Você é solteiro, não tem filhos. Para você é mais fácil. Desliguei o telefone com o peito pesado. 2 semanas depois, a vida me testou.
Recebi uma proposta para ser diretor de fábrica em outra cidade. Salário alto, status, futuro garantido. Eu recusei. Meu chefe não acreditou. Você tem noção do que você está abrindo mão? É lógico que eu tinha. A Silvia, minha namorada, não aceitou. Ela disse que eu estava jogando a minha vida fora por alguém que logo não saberia mais nem o meu nome. Nos separamos ali. Ela tinha razão numa coisa. Minha mãe realmente esqueceu o meu nome, mas eu me lembraria se eu a abandonasse. Os 15 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Vi minha mãe esquecer quem eu era. Nas últimas fases, ela me chamava de Senhor e perguntava para mim quando que o filho dela, o Maximiliano, chegaria. Eu sorria, segurava a mão dela e dizia: ele já vem, não se preocupe. Minhas irmãs apareciam uma vez por ano, choravam e iam embora, mandavam dinheiro, mas o dinheiro, este não troca fraldas, dinheiro não dá banho, dinheiro não abraça de madrugada quando a alma entra em pânico. Eu fiz isso sozinho por 15 anos. Quando ela partiu, eu estava lá, segurando a sua mão. No testamento feito quando ela ainda era lúcida, uma surpresa. A maior parte da herança ficava comigo. E junto uma carta escrita muitos anos antes. E ali estava a resposta. Ela sabia. Ela sempre soube quem ficaria quando a memória falhasse. Dias depois do enterro, sozinho naquela casa, eu senti uma presença, uma paz que não vinha de fora. Fechei os olhos e ouvi direto no meu peito. Ouvi a voz da minha mãe me chamando do jeito antigo. Meu filho. Naquele instante eu entendi. O amor que se constrói com presença não depende do cérebro. Ele fica gravado em outra parte. Hoje não tenho a carreira que eu poderia ter tido, mas quando eu me olho no espelho, sei que não fugi quando alguém precisou de mim, porque algumas escolhas não são recompensadas aqui, são compreendidas depois, e o amor verdadeiro atravessa até o esquecimento. Gente, esse relato é muito tocante, não é? Nossa, doeu na alma aqui quando eu li, mas não uma dor de sofrimento, sabe? Uma dor de saber que a vida é tão frágil, não? E num momento tá tudo certo e num outro vem os testes da vida, não é?
que esse amor aqui que o Maximiliano mostrou é o verdadeiro amor. Ele abriu mão de tudo para cuidar da mãe, um amor que não espera nada em troca. Isso sim também é sobrenatural. E o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver um relato e querer compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E a fonte desse relato é o app Vizinho, do grupo Chico Cartas de Paz e Consolação. Próximo relato: o mistério de Estância Velha. O homem que perdeu o olhar. Olha, aterrorizados, este relato não é lenda e não é causo de beira de fogo e nem invenção. O que eu vou contar aqui para vocês aconteceu de fato no ano de 1995 na cidade de Estância Velha, lá no Rio Grande do Sul. É a história de Olívio Correia, um agricultor de 56 anos que saiu para caminhar e voltou sem o seu bem mais precioso, a visão. Não foi uma doença, não foi um acidente. Foi algo que a medicina e a polícia não conseguem explicar até hoje. Seu Olívio era um homem simples da roça. Naquela noite ele parou em um bar, tomou a sua bebida e seguiu o caminho para casa. No dia seguinte, o horror. Ele foi encontrado caído inconsciente, banhado em sangue. Quando os médicos o atenderam no hospital, o choque foi geral. Os olhos do seu Olívio tinham sido removidos. Mas prestem atenção no detalhe que faz o sangue gelar. A remoção foi feita com precisão cirúrgica. Não tinha corte errado. Não tinha rasgo. Parecia que um especialista tinha operado ele ali mesmo no meio do nada, no escuro da noite. Quando seu Olívio recobrou os sentidos, ele contou algo que parece saído de um pesadelo. Ele disse que 2 homens o abordaram em um carro e ofereceram a ele uma carona e ele aceitou. Mas já dentro do carro, um deles olhou para ele e disse uma frase que, segundo as palavras dele, não desejo que ninguém ouça. Não queremos nada de você além dos seus olhos. Depois disso, ele sentiu um pano no rosto, um cheiro estranho e tudo se apagou. Há várias teorias e também mistérios sobre o fato. A polícia tentou dizer que foram aves, talvez urubus. Mas quem é que acredita que um pássaro tira os 2 olhos de uma pessoa com perfeição de médico, sem bicar o resto do rosto? Outros falaram em seitas, em tráfico de órgãos. Mas os olhos não serviam para transplante,
pois não foram preservados. E tem também a teoria que faz muita gente ter medo de olhar para o céu à noite. A teoria de que o seu Olívio foi vítima de algo que não é desse mundo. Uma abdução, onde o interesse daqueles seres era entender como nós enxergamos a vida. Essa eu não acredito muito não, gente. Por causa do carro, né? Os dois homens que deu carona para ele. Mas vá saber, né? Prosseguindo aqui. Seu Olívio faleceu no ano de 2010. Ele viveu 15 anos na escuridão, sem nunca ter justiça e sem nunca esquecer aquela voz no carro, pedindo o seu olhar. A pergunta que fica no ar e que eu deixo para vocês aterrorizados hoje é: quem eram aqueles homens? E o que eles fizeram com os olhos que levaram do seu Olívio? Hã? Cuidado com caronas, principalmente em estradas, meus aterrorizados. Às vezes, o preço de uma viagem pode ser alto demais. Às vezes é cobrado muito mais que os olhos da cara, se é que vocês me entendem. Gente do céu, a fonte aqui é jornais da época que eu pesquisei, tá? Aterrorizados. É que é uma história bem macabra. Já pensou? No momento você enxerga, está com seus olhos e depois não está mais. Eu acho meio difícil, gente, a última teoria dos aliens, né? Pois dois homens o levaram e só queriam os olhos dele. Mas vai saber, né? Mesmo que eu falei durante o relato, é bem curioso. E eu gostaria que vocês deixassem as suas opiniões nos comentários, tá bom? E se tiver sugestões de mais casos, assim, para eu trazer, pesquisar e trazer aqui para o canal, você pode deixar também nos comentários que eu prometo ir atrás, tá bom? E é isso. Se você não é inscrito, ficou aqui até o final do vídeo, gostou do meu trabalho, se inscreve aí, vai. E mais, se você tiver um relato, um conto, uma história com sobrenatural e queira compartilhar conosco, enviem para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Peço também que você não saia daqui sem hypar o canal, sem deixar um likezão aí para Angel e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito, vocês não têm noção, porque se você compartilha para uma pessoa, essa pessoa compartilha para outra, o canal cresce, pois não podemos contar só com a divulgação da plataforma. E quem puder fortalecer aí com o superchat, os super stickers e o valeu também, será muito bem-vindo. E bora falar aqui de YouTube Shopping? Bem, para vocês aí que gostam de fazer as suas compras na comodidade do seu lar, sabe, no conforto da sua casa, tipo Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, tem uma novidade para você. O YouTube fechou parceria com essas plataformas de vendas e agora você pode fazer suas compras aqui no YouTube Shopping enquanto ouvem os relatos da Angel, sabe como? Eu sempre deixo pinado aí no canal produtos que eu gosto, produtos que eu uso e que eu recomendo. Inclusive eu estou aqui segurando um batom da Lip Do que eu comprei no Mercado Livre e amei. Tenho espuma de banho da Pompom, que eu gosto de tomar banho, né? Sou adulta, mas gosto, enfim. Sem encheção de linguiça, produtos que eu deixo pinado são os produtos que eu gosto. Mas se você não se interessar pelos produtos que eu deixo pinado aí, você vê aí o produto que está na sua
plataforma preferida. Você clica aí na tela e entra e vê os produtos pinados. Aí vai ter produtos das 4 plataformas. Então você escolhe sua plataforma preferida, o produto que está nela, clica em cima e você, ó, vai ser direcionado para essa plataforma, mas vai continuar aqui no canal ouvindo as histórias da Angel. Legal, né? Aí você vai para a barra de pesquisa, digita o que você está procurando e voilá! Boas comprinhas para vocês. Ah, mais uma coisa, se você escolher entrar na sua plataforma de venda aqui pelo canal Angel Black Contos de Terror, você vai estar dando uma força para essa aqui que vos fala, a Angelzinha aqui. E eu agradeço, ó, do fundo do meu coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye!